Gerenciamento de projetos com Basecamp. Como usar o Basecamp? Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao canal do YouTube. Hoje vamos dar uma olhada rápida em como você pode começar a usar o Basecamp. Então, vamos ao que interessa. Agora, para começar com o Basecamp, basta acessar basecamp.com e clicar em experimentar o Basecamp grátis. Há um teste gratuito e você pode escolher o pacote que quiser. Depois disso, é só informar seu nome, seu e-mail e o nome da organização. Em seguida, você vai clicar em configurar a sua senha. Assim que você criar a senha, é só aguardar a configuração da sua conta do Basecamp. Isso leva apenas alguns segundos para concluir. Depois disso, você já vai conseguir ver a sua conta do Basecamp. O Basecamp é ótimo para agendar e gerenciar o dia a dia do seu negócio e dos seus projetos, especialmente quando eu fazia lançamentos de roupas. Eu usava o Basecamp porque ajuda muito ter tudo planejado no projeto, inclusive no meu design criativo. Então, verá a OMI, depois o Linel. O Lineup basicamente permite ter uma representação visual do trabalho ao longo do tempo. É uma visão no estilo Gantt. Aí tem seus pins. Basicamente já. Depois, você tem a seção de novidades, a seção de atividade e a seção Minhas Coisas. Então, tudo que foi atribuído a você pode ser gerenciado por aqui. Agora, vamos para a seção Início e clicar em Criar um novo projeto para começar o nosso negócio ou a gestão do projeto. Digamos que a gente esteja começando um projeto novo, que pode ser, por exemplo, uma liquidação da loja online House 300. Então, digamos que vamos reformular a loja online e, em seguida, adicionar uma descrição. Depois disso, vamos adicionar um cronograma do projeto se você tiver uma data de término em mente, quando isso deve estar concluído. Digamos que para nós seja 31 de maio e que comece em 2 de maio. E você pode alterar as configurações de privacidade para apenas por convite. Assim, só quem tiver o link de convite poderá entrar, em vez de qualquer pessoa conseguir adicionar outras por e-mail. Mas eu vou clicar em criar este projeto. E agora vocês vão conseguir ver que este é o nosso novo quadro do projeto. Depois que o quadro do projeto for criado, você vai ver um quadro de mensagens, lista de tarefas, documentos e arquivos, Campfire e a sua agenda. Agora, é essencial começar a montar tudo com documentos e arquivos e com as listas de tarefas. Claro, se você já tiver planos, documentos, faturas e afins. Todas essas informações práticas precisam ser adicionadas, então você pode clicar em documentos e arquivos aqui e começar a enviar e criar documentos por aqui. Mas este é um espaço de exemplo. Então eu realmente não preciso fazer isso. Vamos começar configurando as listas de tarefas. Agora, o que você vai fazer é criar uma lista, por exemplo, de ideias. Nessa lista, qualquer pessoa pode anotar as próprias ideias. Você também tem vários modelos diferentes para começar. Você pode clicar em criar um modelo de lista de tarefas e escolher qualquer modelo para começar. Isso ajuda a estruturar as coisas. Mas eu gosto de fazer do zero. Então, temos isso e vamos já criar a primeira lista. Assim, você adiciona listas e tarefas específicas. Então, aqui é ideias. E você tem a atualização de cores. E agora eu posso descrever em detalhes o que precisa ser feito. E você também pode adicionar datas específicas. Então, isso é ideias e ainda não foi concluído. Eu me adicionei. Você pode clicar em adicionar e remover pessoas. Adicionar alguém específico para trabalhar nisso, ou selecionar todo mundo, ou não selecionar ninguém, se uma tarefa for um trabalho em grupo, ou se todo mundo precisar participar. Você pode selecionar todo mundo, mas vou pular isso por enquanto, porque sou a única pessoa trabalhando neste projeto do Basecamp. Então, com minha lista de tarefas pronta e ideias, se eu quiser criar uma nova lista, digamos que a gente precise atualizar a nossa loja online, com algo como novos produtos. Temos novos gateways de pagamento. Vou adicioná-los e clicar em adicionar na lista. Agora, com os novos gateways de pagamento, eu quero configurar cada um separadamente. Então vou adicioná-los individualmente. Então eu quero adicionar cada gateway de pagamento como um item com caixa de seleção, para as pessoas irem marcando como concluir. Então,
Tudo isso são tarefas individuais que podem ser atribuídas a várias pessoas diferentes. Eu posso agendar e atribuir. E quando essas tarefas forem concluídas, digamos que eu queira ser notificado. Então, eu quero ser notificado. Posso atribuir isso a qualquer membro e definir um dia específico em que precisa estar concluído. Digamos que eu queira fazer isso no dia 13 de maio. Eu posso adicionar isso a todas as diferentes subtarefas que criei na minha lista de tarefas. E agora vocês conseguem ver que terão um guia visual bem claro das tarefas que precisam ser realizadas no projeto. Isso é especialmente útil em uma tarefa ou em um projeto em que é necessária muita coesão do grupo. Muitas outras ferramentas de gerenciamento de projetos são bem individualizadas, mas esta aqui dá uma boa visão geral de quanto o seu projeto já avançou. Agora, ao adicionar tarefas com data, você as verá no seu calendário. Se vocês rolarem para baixo, conseguem acompanhar a atividade geral que foi concluída na tarefa ou no projeto. Agora há um mural. O mural de mensagens não é chat, é para avisos oficiais, com qualquer título. Então, digamos que temos aqui uma reunião de grupo com uma equipe de e-mail marketing, e podemos adicionar a descrição de quem precisa estar lá. Tudo isso. Aí é só clicar em publicar esta mensagem, e ela ficará visível para todos os seus membros da equipe e todos no projeto. É um ótimo jeito de sempre monitorar, no geral, o progresso de cada um. Assim, você já começa a usar o Basecamp como ferramenta de projetos. Agora, vamos ver rapidinho o Basecamp aqui. Também temos este recurso chamado I, e lá em cima ele mostra todas as suas notificações. Depois, na seção seguinte, vocês têm a barra de atividades. Nessa barra, vocês conseguem acompanhar toda a atividade que está acontecendo no projeto. E isso pode ser uma ótima forma de se manterem atualizados e verem as últimas novidades. Além disso, dá até para filtrar isso, algo que nem todo gerenciador de projetos oferece hoje na versão básica. Assim, vocês podem ver a atividade de uma pessoa específica. Dá para adicionar uma seção em que vocês veem apenas as tarefas concluídas naquele dia específico, quaisquer datas ou eventos futuros que vocês tenham. Depois, pendências vencidas. O que devia ter sido feito e ainda não. E tarefas de alguém específico também. Assim, você mantém amigos, clientes, gerentes de projeto e qualquer pessoa da equipe alinhados, sempre por dentro do andamento atual e consegue acompanhar tarefas até chegar à finalização do projeto. Agora, vem a seção Minhas Coisas. Agora, se prefere trabalhar sozinho, clique em Minhas Atribuições e veja todas as tarefas. O que você deve fazer, o que delegou a outras pessoas e sua agenda pessoal no lugar. Ou seja, uma agenda que mostra apenas as coisas que vocês precisam fazer, ou em que estão envolvidos, ou para as quais foram designados. Depois, vocês também têm os bosses. No Basecamp, eles também oferecem um espaço em que vocês podem postar, como uma pequena nota de incentivo. Então vocês podem enviar qualquer tipo de GIF, ou o que quiserem, só para levantar o moral geral da equipe ou seu próprio. Agora, na próxima sessão, vejam aqui a área de busca. Isso permite encontrar qualquer documento, qualquer arquivo que vocês estejam procurando, qualquer coisa que ajude na configuração. Se vocês estiverem tentando encontrar algo para um cliente específico, ou em algum momento perceberem que o projeto teve algum problema e quiserem localizar esse ponto de novo. Se quiserem encontrar um relatório financeiro, por exemplo, é só digitar aqui, em vez de ter que vasculhar todos os documentos e arquivos que foram enviados para o Basecamp. Assim, você já começa a gerir projetos e tocar negócios de sucesso no Basecamp. Eu realmente acho que ele é um dos melhores gerenciadores de projetos visuais que existem. E espero que vocês tenham achado este vídeo útil. Não deixem de curtir e se inscrever e, se tiverem alguma dúvida ou pergunta, deixem nos comentários abaixo. Vou adorar ajudar vocês. E nos vemos no próximo vídeo.